Toque de novo. O que quer que seja, aquilo gosta de música. Especialmente de música tocada no piano. Eram umas 2 da manhã quando tudo aconteceu. Eu estava ouvindo música e vasculhando a internet atrás de algo interessante. Já estava ficando cansado e pensando em ir dormir quando encontrei um vídeo interessante. A música mais fácil de se tocar no piano. Aprenda essa noite mesmo. Não sou um bom pianista, mas eu venho tentando aprender, especialmente desde que herdei o piano de parede de minha avó. Foi feito em 1928, mas ainda está em perfeitas condições. Decidi assistir o vídeo, para descobrir se a música realmente era tão fácil de aprender. A câmera filmava as teclas centrais do piano, e mãos brancas e idosas tocavam as notas. A música era simples, mas havia algo a respeito dela que era estranho. Um tanto desconcertante, talvez. Mas eu gostei. Memorizei os acordes e as notas, levantei do computador, e fui para a sala. O corredor estava completamente escuro, com exceção da pequena luz noturna que estava numa das paredes. Era uma débil, fraca luz amarela. E tremia como uma vela. Andei pelo corredor, tateando a parede em busca do interruptor que estava ali em algum lugar. Clique. Achei. O corredor foi inundado pela luz, mas eu não estava muito tranquilo. Parecia que eu tinha visto alguma coisa. Algo pequeno. E branco, talvez. Não como um espírito ou fantasma, nem como uma pessoa, mas era pequeno. E provavelmente apenas minha imaginação brincando comigo por conta da luz. Cheguei até ao piano na sala. Ela, também, estava escura. Nosso teto nunca era visível na escuridão, mas agora estava muito mais escuro. Aquela espécie de escuridão que você pode sentir. Liguei a lâmpada que ficava acima do piano, abri o teclado, e toquei algumas escalas para praticar. Enquanto tocava, eu pisei nos pedais, criando um eco que quase soava como uma respiração. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Parei de tocar e escutei. Nada além de silêncio. Comecei a tocar. As teclas se moviam facilmente. Eu me lembrava perfeitamente da música. Era bem simples. Na verdade, alguém poderia tocá-la por acidente sem nem mesmo se dar conta de que havia tocado uma música. Após tocar a música inteira, fechei o teclado, satisfeito. E então, eu ouvi a música vindo do corredor. Como isso podia estar acontecendo? Levantei e fui até meu quarto, pois parecia que era de lá que a música vinha. Meu computador estava passando o vídeo outra vez. Talvez ele tenha atualizado sozinho. E então, a música começou outra vez. Dessa vez, vinha do piano. Na sala. Eu congelei. Não conseguia me mover. Devagar, eu andei pelo corredor escuro e de volta para nossa enorme sala. O tempo todo, o piano continuava tocando aquela melodia arrepiante. Eu cheguei até um canto onde eu sabia que poderia ver o piano. Engoli meu medo e olhei na direção dele. A música parou, e não havia nada que eu pudesse ver. Não imediatamente, ao menos. Olhando com mais atenção, eu vi algo branco e uma pequena, quase do tamanho de uma criança e criatura. Num dos cantos e sorrindo para mim. E então, aquilo sussurrou para mim, em uma voz quieta, infernal. Toque de novo. O pesadelo. Bom, essa história aconteceu há um bom tempo atrás.
Vocês sentem medo desses filmes como O Chamado, Uma Chamada Perdida, etc? Sei lá, eu não sentia medo de filmes como esses de terror. Certo dia, após ver um filme que mal me lembro o nome, minha mãe alugou um filme de comédia para que eu assistisse enquanto estivesse sozinho. Logo sem pensar, coloquei o filme no DVD, mas percebi que veio o filme errado. Ao abrir o menu, era uma foto muito estranha, e apenas uma garota sem olhos, com o cabelo ondulado manchado de sangue, uma coisa que eu não conseguia descrever. O filme então começou, e com isso, ligaram no telefone daqui de casa. Eu atendi, e ninguém me respondeu. Pensando ser apenas um trote ou algo do tipo, simplesmente desliguei. Pouco depois, me ligaram novamente, e como antes, não me responderam. Com isso, decidi ignorar, e ao me ligarem pela terceira vez, eu não atendi, até que me ligaram no meu celular e avisaram que meu pai e minha mãe estavam no hospital. Sem pensar duas vezes eu corri para me arrumar e vê-los, então fui ao meu quarto, coloquei uma camisa e como não encontrei minha calça, fui com a calça do pijama e um casaco por cima da camisa mesmo. Logo que saí, percebi que não havia desligado a TV, então voltei correndo, apertei o botão e nada. Até que decidi tirar o cabo da tomada, porém, todas as luzes da casa se apagaram. De repente, por um momento, posso jurar que vi a sala cercada de pessoas mortas, ensanguentadas e de pé, olhando diretamente para mim. Então entrei em desespero, fechei os olhos e comecei a rezar, mesmo não conseguindo emitir som por conta do meu medo. Quando finalmente abri os olhos, entretanto, não havia ninguém lá. Na verdade, eu acordei sentado no sofá com o filme de comédia passando na TV. Após alguns segundos, finalmente me acalmei e levantei do sofá. Eu ainda estava meio em choque com aquele sonho, até que me ligaram no meu celular. Com medo de não ser outro sonho, eu atendi, e novamente, falaram que meus pais estavam no hospital. Dessa vez, praticamente repeti meus passos, só que não tirei o fio da tomada. Com isso, saí correndo de casa, a merda do hospital ficava a uns 5 quilômetros de casa. Ao chegar lá, me deparei com uma sala vazia, e somente uma figura na sala, a garota pálida de cabelos ondulados ensanguentados. Ela sussurrava: "Por que você me abandonou? Você disse que me amava. Por favor, não faça isso, não faça." Acordei com meus pais me sacudindo na cama, desesperados. Eles disseram que eu estava tendo espasmos, gritando. Quando dei uma olhada melhor, percebi que minha cama e eu estávamos encharcados de suor. Até hoje, ainda vejo aquela garota de vez em quando em meus sonhos. Não faço ideia de quem é ela ou o que ela queria de mim. Para falar a verdade, tenho medo de algum dia descobrir. Batidas na janela. Deito em minha cama, inquieto e solitário, em uma noite sombria e silenciosa. Viro e reviro na cama tentando encontrar uma posição confortável, mas me sinto apreensivo demais. Algo nessa noite não estava certo. Continuo me revirando e finalmente encontro uma posição confortável. Fecho os meus olhos, mas não faz diferença. De qualquer modo, meu quarto já estava bastante escuro e levaria algum tempo para os meus olhos se ajustarem à escuridão. Fico deitado, quieto e silencioso em uma noite fria e sombria. Meu corpo está relaxado, meus pensamentos se esvaindo, e estou pronto para um merecido descanso. Instantaneamente, o silêncio é despedaçado e a minha mente se enche com medo enquanto meus olhos se arregalam com o susto. Toque, toque. É quase inconfundível o som de um punho batendo no vidro. Mas não era, não poderia ser. O que levaria alguém a querer me acordar a uma hora dessas? Pense logicamente.
Se alguém quisesse invadir a casa, por que iria me avisar antes com uma batida? Monstros não existem. Eu poderia me acalmar e simplesmente olhar para a janela. Mas eu estava virado para o outro lado e com muito medo de virar a cabeça e dar de cara com os meus piores pesadelos do outro lado da janela. O que poderia ser então? Talvez alguns pássaros se batendo em minha janela. Não, muito surreal. Um grupo de pássaros poderia estar voando no meio da noite, batendo em algumas janelas e assustando algumas pessoas só para se divertirem? Deixe-me pensar melhor, talvez seja apenas a minha imaginação. Talvez eu ouvi apenas o típico render da casa e em minha paranoia acabei confundindo com uma batida. Toque, toque. Não, dessa vez definitivamente não foi a minha imaginação. Droga! Só pode ser algum pivete idiota esperando que eu apareça na janela para que ele possa me assustar e jogar pedras em mim. Não, não devo pensar nisso. Tenho que parar com essa paranoia. Além disso, ele está lá fora, e eu estou aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, eu sei que estou seguro. Monstros não existem. Eu ainda não reagi. Talvez esse pirralho pense que não estou aqui ou que tem um sono pesado e vá embora. Toque, toque. Não deve ser uma criança. Nenhuma criança ficaria tanto tempo esperando por uma reação minha, ela já teria se entediado e ido embora. Então, o que seria? Por que um serial killer me escolheria entre tantas pessoas? Pense logicamente. Monstros não existem. Não fique paranoico. Ele está lá fora, e eu aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, estarei seguro. Mas, e se não for um monstro ou algum tipo de assassino? O que seria? Eu só tenho que dormir e talvez ele vá embora. Toque, toque. Oh Deus! Não consigo pensar em um barulho que eu possa odiar mais do que essas batidas persistentes. Por favor, vá embora. Deixe-me em paz. Não tenho como escapar. Ele vai entrar e fazer coisas terríveis comigo. Tenho que respirar fundo. Posso sentir meu coração pulando em meu peito. Só tenho que relaxar. Monstros não existem. Lembre-se, ele está lá fora, e eu aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, estarei seguro. Não posso deixar o medo me dominar. Só tenho que dormir e não mover um músculo. Toque, toque. Ele está lá fora, e eu aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, estarei seguro. Monstros não existem. Só tenho que dormir e rezar para que essa coisa vá logo embora. Toque, toque. Ele está lá fora, e eu aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, estarei seguro. Lágrimas de medo começam a escorrer pelo meu rosto. Monstros não existem. Monstros não existem. Começo a sussurrar para mim, ele está lá fora, e eu aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, estarei seguro. Ele está lá fora, e eu aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, estarei seguro. Toque, toque. Não aguento mais isso. Vou ficar maluco ouvindo essas batidas. Se eu pudesse pelo menos ver o que está fazendo isso, eu ficaria em paz. Tenho que respirar fundo. E repetir mais uma vez, ele está lá fora, e eu aqui dentro. Enquanto eu não ouvir a janela sendo quebrada, estarei seguro. Tento respirar calmamente. Meu coração parecia que ia estourar a qualquer momento. Lentamente começo a virar a cabeça para olhar a janela. Meu coração afunda em meu peito e o medo quase me deixa paralisado. Eu virei a cabeça para olhar a janela.
Eu virei a cabeça para perceber que a criatura pálida com olhos negros brilhantes e um sorriso assustador já estava aqui dentro o tempo todo e batendo em minha janela. O visitante. Desde os meus 5 anos, sempre recebi um estranho visitante em meu quarto todas as noites. Não sei quem ele é ou de onde vem, mas como ele sempre aparecia e nunca tentou me fazer mal, resolvi deixá-lo ficar. Ainda lembro da primeira noite que eu o vi. Não tenho certeza se foi realmente a primeira vez que ele estava ali ou se eu não o tinha percebido antes. Eu tinha acabado de acordar de um pesadelo. E estava olhando por todos os cantos do meu quarto quando vi sentado em cima de uma estante em um canto uma criatura estranha. Não era tão alto quanto eu naquela época. Braços e pernas anormalmente longos e finos, com uma pele negra colada aos ossos, e seu corpo parecia envolto por uma estranha aura negra. Bandagens brancas cobriam toda a cabeça, então eu não podia ver o rosto dele. Tudo o que posso dizer é que ele parecia não ter um pescoço. Assustado com essa coisa terrível, pulei da cama e imediatamente corri para chamar a minha mãe, mas quando retornei para o meu quarto, a criatura já havia desaparecido. E é claro que a minha mãe acha que a criatura era apenas parte do pesadelo que tive. Acabei desistindo de tentar convencer a minha mãe de que a criatura era real, e ao invés disso, decidi me acostumar com a presença dele. Ele sempre senta no mesmo lugar em cima da estante, e eu nunca o vi entrar ou sair. Sempre que mudávamos os móveis de lugar, ele continuava escolhendo a estante para sentar. Uma vez tiramos a estante do quarto, e ele passou a sentar no chão. Eu não conseguia suportar o pensamento de tê-lo sentado ali tão perto de mim. Implorei para que a estante finalmente voltasse para o meu quarto. A única vez que vi a criatura reagir a alguma coisa foi em uma noite quando apontei a luz de uma lanterna para a cabeça dele. Quando fiz isso, ele soltou um grunhido baixo e irritado, virou a cabeça ligeiramente para longe da luz, e eu nunca mais repeti isso. Toda noite acontecia o mesmo e a criatura sentava na estante, sem reagir. Enquanto o tempo passava, eu crescia e me acostumava mais com a presença dele, mas ele nunca deixou de ser uma visão inquietante. Porém, teve uma noite em que houve uma mudança na aparência dele. Ele estava sentado e quieto como sempre. Mas dessa vez as bandagens na cabeça, na região de onde estaria o rosto, se é que ele tivesse um, estavam manchadas com um vermelho brilhante. Eu realmente não liguei muito para isso. E no dia seguinte as bandagens já estavam brancas outra vez e com o tempo acabei esquecendo o ocorrido. Porém, no ano seguinte, na mesma data, as bandagens estavam mais uma vez manchadas com um vermelho muito brilhante. Levou alguns anos para que eu finalmente percebesse que isso acontecia anualmente sempre na mesma data. Levou mais alguns anos para que eu percebesse outro estranho evento que ocorria também na mesma ocasião. Todos os anos antes que a criatura surgisse com as bandagens vermelhas. Um dos vários animais de estimação da minha família desaparecia para nunca mais ser encontrado. Agora o dia em que isso acontece já está se aproximando. Pela primeira vez desde que a criatura começou a passar a noite em meu quarto, não temos mais nenhum animal na casa. O acidente. Na semana passada aconteceu algo muito estranho. Eu e mais 4 amigos estávamos seguindo para um local que diziam ser assombrado. Planejávamos passar a noite por lá. Eram quase 9 da noite e já estava bem escuro. Já estávamos quase chegando ao local quando tudo ficou bastante nevoado, ao ponto em que você mal podia ver o que estava à sua frente. Era definitivamente uma cena perfeita para um filme de terror. Já estávamos descendo a estrada para o local quando vi a expressão de puro terror no rosto do meu amigo. "Acelere",
Ele falou em um tom que me deixou intrigado e aterrorizado ao mesmo tempo. Sem pensar muito, comecei a acelerar, achando que o local o deixou realmente assustado. Enquanto nos afastávamos do local, o meu amigo começou a ficar bastante inquieto. E nesse ponto eu já estava querendo me afastar o mais rápido dali, enquanto o medo do meu amigo também começava a me afetar. Enquanto eu continuava acelerando mais e mais, pude perceber o que o deixou tão assustado. Só consegui ver a coisa por um segundo antes de ouvir a batida no para-choque e sentir o carro passando por cima de algo. Era impossível ignorar o que havia acabado de acontecer. Entrei em pânico de um jeito que nunca aconteceu antes. Parei o carro tão abruptamente que todos que estávamos dentro do carro batemos no que estava em nossa frente. Ignorando a dor, a adrenalina e o choque, saímos para verificar o que o meu medo e descuido fizeram. Depois de ver o que estava na estrada, desejei ter continuado a dirigir. O homem estava deitado em uma poça de sangue, o peito e as pernas achatados com marcas de pneus. Uma cena que eu sabia que ficaria na minha mente e na dos meus amigos enquanto vivêssemos. Depois do horror que acabamos de ver, convenci a todos para que voltássemos para o carro. Assim que todos entraram no carro, a névoa que ainda restava logo se dissipou e o local ficou mais limpo. Como se a área tivesse se libertado de toda a tensão. Sem alternativas, tive que levar todos os meus amigos de volta para casa com uma cicatriz que os assombrariam pelo resto de suas vidas. No caminho de volta, ninguém falou sobre a coisa que vimos e o que acabou de acontecer, e eu realmente desejava o silêncio. Eu sentia como se houvesse uma presença nos seguindo, mas pensei que fosse apenas o choque pelo que acabou de acontecer. Passei na casa de cada um dos meus amigos e os fiz prometer que não comentassem com ninguém sobre o que tinha acontecido. Então fiz o caminho para minha casa para tentar limpar o carro de todos os vestígios do acidente. Troquei os pneus e o para-choque, e entrei em casa para tomar um banho. Ainda sentia a presença, e logo comecei a sentir um certo incômodo, mas eu sabia que era apenas culpa. A culpa é uma forma de karma que a sua mente produz para não deixá-lo esquecer de algo ruim que fez. Assim que saí do chuveiro, fui para a cama, esperando que pudesse dormir e por um fim nessa noite terrível. Levei quase 2 horas para finalmente cair no sono, e esse seria o pior erro da minha vida. Acordei umas 3 horas depois para a pior visão da minha vida. Me espiando ao pé da minha cama estava a cabeça da coisa que atropelei. Ali, não muito longe de mim, estava a personificação do medo. O corpo desfigurado. Marcas de pneu no peito e nas pernas. Ele não tinha olhos, mas no lugar deles você podia ver toda a dor e raiva que ele sentia, junto com um doentio sentimento de prazer que ele mostrava por estar no controle da minha sanidade. Ele começou a mancar em minha direção, chegando muito perto do meu rosto. Mesmo que não tivesse olhos, eu sentia como se ele pudesse enxergar até a minha alma. E então ele sussurrou em um tom de puro terror sempre, e se arrastou para fora do meu quarto. Saí correndo de casa, entrei no carro e dirigi. Dirigi sem parar até o meio-dia. Eu não sei o que era aquela criatura, mas sei que ele vai me perseguir para sempre. Ficará comigo para lembrar-me constantemente da dor que ele sentiu quando eu tirei a vida dele. Não deixem suas beliches perto dos espelhos. Parece que aconteceu na noite passada. Talvez realmente tenha acontecido. Ou talvez isso nunca aconteceu e está tudo na minha cabeça, mas na dúvida, posso perguntar ao meu padrasto e já sei o que ele irá dizer: aconteceu, realmente aconteceu. Só parece. Inacreditável. Não me interpretem mal, não é algo extremamente assustador, por isso não espere muito. Só é estranho,
um pouco assustador. Tipo, aquele nível de assustador que faz com que eu me arrepie quando conto para alguém. Bem, eu costumava dividir um quarto com minha irmã. Ela é mais nova do que eu, diferença de 2 anos. E, pensando bem agora, me pergunto como conseguimos dividir um quarto por tanto tempo. Quer dizer, eu sei que é normal 2 irmãos brigarem de vez em quando, isso não chega a ser chocante. Mas quando nós brigávamos, era de tirar sangue uma da outra. Eu culpo minha mãe pela maioria, se não por todas as nossas brigas. A rivalidade era muito forte com a gente. Eu era a espertinha da família. Amo ler livros. Já ela, era mais ligada em qualquer outro tipo de coisa. Mas isso não impedia que nossa mãe ficasse nos comparando, tipo, constantemente. Chay, por que não pode ser mais parecida com sua irmã? Lee, por que não pode ser mais parecida como sua irmã? Chay era muito mais organizada do que eu, que era uma pateta nesse sentido. Mas eu juro que ela só limpava tanto assim, para que nossa mãe começasse a reclamar de mim, destacando meus defeitos. Mas então encontramos o sentido de irmãs quando nossa mãe nos apresentou ao nosso novo padrasto. Ele era meio intrusivo, e parecia se forçar dentro de nossas vidas. De repente, as coisas em casa começaram a mudar. Por exemplo, nossa mãe normalmente fazia a maioria das tarefas de casa. Ser uma mãe solteira com 2 meninas de personalidades fortes não deve ter sido nada fácil para ela. Então deixar que alguém entrasse e mudasse o rumo das coisas era provavelmente uma intrusão muito bem-vinda para ela. A coisa assustadora que aconteceu foi quando me mudei para fora do quarto de Chay. Nós só dormíamos juntas para tentar parar a briga entre nós. Nossa mãe parecia pensar que nos obrigaria a conviver juntas, nos colocando naquele quarto minúsculo. Então, quando as brigas finalmente começaram a parar, embora eu achava que era por causa do novo Xbox, graças ao nosso novo padrasto, ela me deixou voltar pro outro quarto de nossa casa. Fiquei emocionada quando finalmente arrastei minha cama para fora da beliche que nós compartilhamos. Era totalmente branca e com placas de madeira, bem simples. O pouco espaço que compartilhávamos era absolutamente dominado por ela. Não cabia mais nada, como um sofá ou coisa do tipo. Gostávamos de empurrá-lo para mais perto do armário, para que pudéssemos sentar-nos na cama e assistir TV. Na verdade, era nossa mãe que sugeria essa mudança. Reclamava que estávamos sentados muito perto da TV, que nossa visão iria sofrer por isso, etc. Então nós empurrávamos para mais longe, para que mamãe parasse de encher o saco. Agora, o armário era uma daqueles onde as portas eram cobertas por espelhos. Mamãe sempre costumava dizer-nos para não empurrar a cama muito perto deles. Na noite que isso aconteceu, ficamos acordados jogando Simpsons e Hit and Run até cerca de 1 hora. Então me mandaram ir para minha cama. Pela primeira vez, eu saí do quarto, deixando minha irmã dormir sozinha lá. Não ouvi nada sobre isso até a manhã seguinte. Eu sou uma pessoa movida a café da manhã, o que significa que eu preciso dele, ou simplesmente não funciono pelo resto do dia. Igualzinha a minha irmã. Era a influência de nossa mãe novamente. Ambos estávamos comendo nossos cereais, quando meu padrasto entra na cozinha. Minha mãe estava preparando um café da manhã que estávamos famintas demais para esperar, e por isso, estávamos devorando o cereal. Meu padrasto deu uma olhada estranha para minha irmã, e se juntou à mamãe na cozinha. Nós duas notamos. Eu levantei minhas sobrancelhas para ela, e ela revirou os olhos. Você se lembra o que você fez na noite passada, Chay?
Parei imediatamente com minha colher na boca. Shai virou a cabeça. Não. Meu padrasto sorri para minha mãe que estava sacudindo a cabeça. Coloquei minha colher-pote, confusa. O que aconteceu? Por que eles estão? Não poderia adivinhar nem mesmo se ficasse pensando durante uma semana. Eu me levantei para ir ao banheiro. E ouvi vozes, sussurros. Pensei que eram vocês duas conversando. Então fui até seu quarto para lhes dizer que já havia passado da hora de dormir. Mas quando abri a porta, Li não estava lá. Tudo o que eu vi era você, Shai, deitada de barriga para baixo na cama de baixo. Você estava apoiando a cabeça com suas mãos. Estava falando com o espelho. Deixei escapar uma risada e olhei para Shai. Seus olhos estavam arregalados, mas ela tinha um pequeno sorriso em seu rosto, como se ela estivesse confusa. Meu padrasto balançou a cabeça, ainda sorrindo, e não, estou falando sério. Foi estranho. Você estava falando com o espelho. Sussurrando. Mas eu não conseguia entender o que diabos estava dizendo. Era como uma mistura doida de línguas. Eu parei e disse, Shai, o que você está fazendo? Porque você estava muito bem acordada. Seus olhos estavam bem abertos. Você não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançou a cabeça, olhando para mim. Meu padrasto deu uma risada e continuou. Você simplesmente parou e, sem se mover, virou a cabeça na minha direção e olhou direto para mim. Eu não sabia o que dizer. Fiquei arrepiado. Então só recuei um pouco e comecei a fechar a porta novamente. Fiquei aterrorizado. E sabe o que mais você fez? Nesse ponto, senti que meu sorriso havia congelado no meu rosto. Tenho uma imaginação muito fértil, e eu estava vendo a coisa toda se desenrolar na minha mente. Por alguma razão, eu não conseguia olhar para minha irmã. Ficava olhando para minha mãe, e ela estava com um sorriso no rosto também. Você se virou de volta para o espelho e começou a falar de novo. Fiquei olhando pela pequena abertura que deixei com a porta. Você estava sorrindo também. Nossa mãe interrompeu, viram só? Eu disse para vocês não deixarem a cama muito perto dos espelhos. É exatamente por isso. Curiosa, perguntei, por quê? Mamãe apenas se virou e voltou para a cozinha. Meu padrasto ficou olhando para minha irmã. Você realmente não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançava a cabeça, mas de repente, ela parou no meio e disse, só me lembro de ter tido um sonho estranho na noite passada. Havia uma garotinha sentada na minha cama, mas isso é tudo o que me lembro. Estou muito feliz por não estar mais dormindo naquele maldito quarto.